discipuli discipulaeque, ego sum magister Cedric Aires. Tudo certinho? Há quanto tempo, não é? Quase que eu não dava continuidade ao latim esse ano, mas consegui. Terminei de gravar o restante do capítulo 9 e vou dividir em 2 vídeos. Eu tava com receio que meu cabelo ia ficar grande de novo, vocês nem iam perceber que eu cortei ele, de tanto que eu demorei para gravar um novo vídeo, né? Mas pessoal, é bom advertir vocês que agora, a partir do capítulo 9, vocês vão ter que ter muita atenção, muito mais atenção do que antes. E espero que vocês tenham decorado muito bem aquelas terminações, a primeira terminação predominantemente feminina e a segunda terminação predominantemente masculina e neutra. Toda vez que aparecer uma nova palavra que seja da terceira declinação, eu vou tentar frisar e chamar atenção para vocês, porque essa passagem é realmente um grande salto. E foi justamente por isso que eu havia decidido fazer uma pausa no término do 8º capítulo, porque realmente é um marco, né? Então, o meu objetivo agora é ir gravando aos poucos, ok? Não vou fazer com tanta pressa assim, mas até o capítulo 15, que é quando a gente vai ter um outro salto de uma introdução de um assunto totalmente novo, né? Que no capítulo 15 o livro começa a explorar as conjugações verbais, né? Não sei se vocês perceberam, mas até agora, e até o capítulo 15, os verbos só são conjugados na terceira pessoa, né? Terceira pessoa singular e plural. E aí, a partir do capítulo 15, ele começa a usar as outras pessoas, outros tempos, outros modos, além do indicativo e imperativo, né? Então, tudo isso são patamares que a gente vai ter que se acostumar e, digamos assim, aprofundar a nossa dedicação ao estudo, né? Então, espero que vocês estejam dominando bem o sentido básico de cada caso e que tenha muito bem na cabeça de vocês aquela tabelinha das declinações nominais, tá bom? Então, vamos continuar agora com o capítulo 9.2, parte 1. E daqui a 2 semanas, eu espero, eu termino de editar a parte 2 e posto para vocês, tá bom? Um grande abraço e até mais. Vamos começar. Sim, eu gostaria de pedir uma coisa muito importante para vocês que eu esqueci de falar. Se você chegou aqui até o capítulo 9 assistindo as minhas aulas, é porque certamente está achando proveitoso o curso, né? Então eu gostaria de pedir que vocês ajudassem a divulgar o curso da seguinte maneira. Vá lá para a minha primeira aula e deixe um comentário falando de como lhe ajudou e tudo mais. Curtam e compartilhem. É muito importante fazer isso no primeiro vídeo. Claro que também é importante fazer nos outros, mas por que é importantíssimo fazer no primeiro vídeo? Ora, todo mundo começa pela aula 1, né? Ninguém vai ver se é legal ou não é legal clicando na aula 8, por exemplo. Então, concentrando esses comentários, curtidas, compartilhamentos no primeiro vídeo, vai ajudar a apresentar, que o algoritmo do YouTube apresente para as outras pessoas, né? Deixa eu passar esse caminhão aqui. Então, como um bom romano, faça o seu sacrifício aos deuses do algoritmo do YouTube, tá bom? Um grande abraço e agora sim, até a próxima. Continuemos. Canis latrat, né? O cão ladra, late. E aí canis é uma palavra de terceira conjugação. Canis, canis, masculino. Também pode ser usado no feminino. Nesse sentido, a partir de agora, teremos que ser mais exigentes, né, em lembrar o nome completo das palavras. Ou seja, a palavra no nominativo, no genitivo e o gênero da palavra. Da mesma maneira que as pessoas romanas, de alguma importância ao menos, tinham 3 nomes, as palavras do latim também possuem 3 nomes, né? Então, o cão ladra. Bau, bau. Pastor oculus aperit. Então, o pastor abre os olhos. O pastor estava dormindo, né, tirando aquele cochilo maroto. E aí, novamente, pastor também é uma palavra de terceira conjugação. Pastor, pastores, masculino. Oves aspicit.
olha as ovelhas. Ou seja, o pastor abre os olhos, olha as ovelhas, e aí novamente uma palavra também de terceira, ovis, ovis, feminino, que por sinal, no plural, o acusativo é igual ao nominativo. E aí como é que nós sabemos se oves aqui está no nominativo ou, tal como eu assinalei, no acusativo? Ora, a começar, já sabemos pelo verbo, né? Se o verbo está no singular, não seria possível que oves fosse o sujeito, mas o sujeito é pastor. Então, ovem nigrem non videt, ou seja, ele olha para, né, no sentido de inspeciona, direciona o seu olhar para as ovelhas e não vê, não enxerga, não encontra, né, a ovelha negra. Pastor oves numerat, né, o pastor, pastores, masculino, enumera, conta as oves, ovis, feminino. Una, due, tres, quator, quinque, undecentum. Ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco, 99, né? Undecentum, como falamos, é literalmente falta 1 para 100. Ou seja, 99. Números ovium, ou seja, o número de ovelhas, ou seja, de ovelhas está estabelecendo, restringindo o tipo de números, ou seja, não é número de qualquer coisa, porém, números de ovelhas. E aí presta atenção nesse i aqui, porque o genitivo plural da terceira declinação, por vezes virá com esse izinho, por vezes sem o i. Então, o número de ovelhas é, ou seja, o sujeito do verbo é números. Undecentum, noncentum. O número de ovelhas é 99 e não 100. Nullae oves albae absunt. Então, literalmente, né? Nenhumas ovelhas, nominativo, plural, ovis, feminino. Daí, vemos que os adjetivos também estão no feminino, né? Nenhumas ovelhas brancas, absunt, ou seja, ausentam-se. Faltam, né? Sed, mas, ab est, ausenta-se, ovis nigra, a ovelha negra. Então perceba como precisamos ter muito mais cuidado, não é mais só ver o finalzinho para a gente saber qual é o gênero da palavra, para fazer a concordância entre o substantivo e o adjetivo, né? Simplesmente repetir o final, porém seguir os paradigmas, né? Pastor et canis oves albas reliquunt. Ou seja, o pastor e o cão relinquunt, ou seja, abandonam, deixam de lado, não é isso? O verbo no plural, porque o sujeito é tanto pastor pastores quanto canis canis. E o que é que eles abandonam? O que é que eles deixam? Eles deixam as ovelhas. Ovis, que está no acusativo plural. E o adjetivo descrevendo, albas. Então temos albae, nominativo plural, albas, acusativo plural. Aquilo que eu mencionei para vocês, né? Vejam aqui. O nominativo e o acusativo têm igual terminação. Então temos que ter muito cuidado com isso. Et silvam petunt. E petunt, né? Direcionam-se, buscam, vão à floresta. Lembrando que esse verbo tem esse sentido polissêmico, né? Pode significar atacar, pode significar fazer um requerimento, uma pergunta, e por aí buscam, né? Pastor sacum cum pane incole relinquit. Então, o pastor
pastores. Relinquit, ou seja, abandona, deixa. O que é que ele deixa? Deixa o saco. E de que maneira esse saco é? Esse saco é cum pane. E onde é que ele deixa? Ele deixa in cole. E tanto pane quanto cole são palavras de terceira declinação. Panis, panis, masculino. Cuidado para não confundir com outra palavra também masculina, né? E colis, colis, também masculino. Lembrando, a primeira palavra do paradigma é nominativo singular e a segunda é genitivo singular. Então, panis, nominativo singular, panis, novamente, genitivo singular. São iguais. E o gênero é masculino. Aqui, ambas as palavras estão no ablativo, né? Pane sendo objeto da preposição cum e cole sendo objeto da preposição in, indicando situação, né? Local. Sigamos. Dum ceterae oves a pastore numerantur, ovis nigra in magna silva, ubi via nulla est erat. Temos cá um período longo, né? E esse período já abre com uma conjunção temporal, né? O dum aqui significa enquanto. Ou seja, enquanto uma coisa acontece, outra coisa acontece também. É uma conjunção temporal que carrega a ideia de simultaneidade, ou seja, dois acontecimentos concomitantes. Então, enquanto as outras, né, ceterae, oves, a pastore numerantur, ou seja, temos cá, lembre-se bem, do verbo na voz passiva, ou seja, enquanto as outras ovelhas são numeradas, e aí quem é o agente da passiva? Apesar de ceterae oves serem o sujeito gramatical do verbo numerantur, que está na voz passiva, na realidade, quem exerce a ação é o pastor. Pastor, pastores, pelo pastor. Então, enquanto isso ocorre, ovis nigra in magna silva, ubi via nulla est erat. Ou seja, a ovelha negra erat. Ou seja, perambula, vagueia, erra por aí, né? Ou seja, uma pessoa errante, aquela pessoa que é vadia, né? Que fica vagueando por aí. Ou seja, a ovelha negra fica perambulando, sai sem rumo, sem caminho, né? E onde ela fica vagueando? In magna silva. Ou seja, dentro da grande floresta. Onde, temos aqui, né, um advérbio de lugar, nenhuma estrada é, ou seja, existe nenhuma estrada, há nenhuma estrada, né? A ovelha negra perambula na grande floresta onde há nenhuma estrada. Então temos dois acontecimentos, né? As outras ovelhas sendo numeradas pelo pastor e outro acontecimento, a ovelha negra perambulando pela grande floresta onde há nenhuma estrada. De modo que a principal oração, a oração mais importante, é a da ovelha negra perambulando. E subordinado a isso, ou seja, isso está ocorrendo, e um outro acontecimento está sendo subordinado a este, em termos de relevância, né? O mais importante é sabermos que a ovelha negra está perambulando. E subordinado a essa informação, temos o complemento, digamos assim, um preenchimento de mais informações de que as outras ovelhas estão sendo numeradas pelo pastor.
né, em ordem hierárquica de relevância. O que está subordinado está preenchendo mais contexto, conectando com o que veio antes, com informações que já sabíamos, e etc. Né? Então vamos lá seguir. Ovis, quae iam procul a pastore ceterisque ovibus abest, neque quaelum, neque solem, supra se videt. Novamente, mais um período longo. Então, a ovelha, e aqui temos, se vocês bem lembram, um pronome relativo, trazendo uma oração subordinada à oração principal, né? Ou seja, a ovelha, aquela, a qual, né? Ou seja, o quae aqui está retomando ovis. Já longe do pastor, né? Longe do pastor e das outras ovelhas. Veja como temos, por essa conjunção aditiva aqui, que, dois objetos da proposição próculo. Né? Temos longe de quê? Longe de duas coisas. Longe do pastor e também longe das outras ovelhas. Ausenta-se, ou seja, a qual já está ausente, distante do pastor e das demais ovelhas. Então, essa ovelha vê, enxerga. E o que é que ela enxerga? Ora, primeiro, ela enxerga negativamente, né? Ou seja, ela não enxerga nem tananã, nem tananã. Então, ela enxerga nem o céu, nem o mar, nem o brilho das estrelas. Não, ela vê nem o céu, nem o sol, acima de si. Né? Supra se. Supra é uma preposição que pede acusativo. E aqui temos o pronome pessoal reflexivo, no caso, acusativo. Ou seja, o se substitui o sujeito da oração, substitui o ovis. No caso, acusativo, por ser objeto da preposição supra. E é bom lembrar que sol é mais uma palavra da terceira conjugação. Temos sol, solis, masculino. Vou notar aqui. Sol, solis. Masculino. Então, sub arboribus, abaixo das árvores. E aqui também arbor, arboris. Também uma palavra de terceira declinação, porém feminina. Então, a sub é uma preposição que, quando indica local, pede o ablativo, mas se indica movimento, do tipo assim, de submergir, ou seja, entrar embaixo, né, entrar abaixo, uma coisa assim, você usaria o acusativo. Né? Então, abaixo das árvores, sol non lucet, ou seja, o sol, sol solis, masculino, não brilha, né? Não ilumina. Ovis nigra inumbra est, ou seja, a ovelha negra situa-se, encontra, está dentro da sombra. Vamos seguir. Inter arbores sunt vestigia lupi, ou seja, na terra, entre as árvores, tudo circunstância do que está acontecendo, né? Estão, ou seja, circunstâncias de onde estão, vestigia lupi. E o que é que são vestigia? Vemos aqui que vestigium, ou seja, é uma palavra neutra, de modo que vestigia seria o plural neutro nominativo, ou seja, as vestigia estão, são
há, né, na terra entre árvores. E que tipo de vestígios, vestígia, são essas? São de lobo. Ou seja, lobo está circunscrevendo, está restringindo o tipo de vestígia. Vestígium é literalmente pegada, né? Mas pode significar no sentido de vestígio, de pista, de indícios e por aí vai, né? Então, onde está, onde situa-se, interrogativo, porque é uma pergunta, né? Onde está, onde situa-se, lupus ipse. Lupus ipse quer dizer o quê? O próprio lobo, né? Bem, aqui temos as pegadas, mas e o próprio lobo? Onde está? Non procul ab est, ou seja, não longe, está distanciado, porém a maneira de estar distanciado dele é de não longe. Ou seja, está por perto, né? Ovis vestigia lupi in terra videt. Então, a ovelha vê. E o que é que ela vê? Ela vê vestigia lupi. Então perceba aqui a diferença, né? Vestigia nominativo e aqui vestigia acusativo. Sabemos que morfologicamente o neutro, acusativo e nominativo sempre será igual. Então a ovelha vê as pegadas do lobo na terra. Neque e lupum ipsum videt. Né? Neque, mas não. E não, né? Aqui usado de maneira adversativa, o próprio lobo. Né? Lupus ipse, nominativo, lupum ipsum, acusativo. Itaque ovis lupum non timet. Itaque quer dizer, né? Portanto, consequentemente, ovis non timet, ou seja, não sente medo, né? Sendo negado. E o que é que ela não teme? O objeto do não temor dela é o lupo. Parva ovis sine timore inter arbores erat. Ou seja, a pequena ovelha, ovelha substantivo, parva, adjetivo descrevendo, né? Sem temor, ablativo, porque a preposição sine pede o seu objeto no ablativo. Inter arbores, arbor, arboris, feminino, porque a preposição inter pede o seu objeto no acusativo. Erat. Então a pequena ovelha perambula sem temor por entre as árvores. Lupus autem propeovem est. O lobo, porém, entretanto, está próximo da ovelha. Prope pede, preposição que pede acusativo. Pastor et canis procul ab ea sunt. Pastor, pastoris, masculino, e canis, masculino ou feminino, procul ab ea sunt. O pastor e o cão estão longe dela, distante e afastado dela. Lupus, qui cibum non habet per silvam erat. Então, o lobo, e aqui temos uma oração subordinada e articulada pelo pronome relativo qui, o qual não possui alimento. Per silvam, ou seja, preposição per, ao longo, né? Por toda, através da floresta, perambula. Anda sem direção especial. Lupus in silva quibum querit. Ou seja, o lobo busca, procura alimento, ou seja, né, aquilo que está sendo procurado, recebendo a ação do procurar, dentro da floresta.
explicando uma circunstância de onde está sendo feita a busca. Dum pastor et canis ovem nigram querunt. Enquanto, aquela conjunção temporal, pastor et canis ovem nigram querunt. Então, enquanto o pastor e o cão buscam a ovelha negra. Qual das duas é mais importante dessas duas orações? O lobo que procura o alimento ou o pastor e o cão que procuram a ovelha negra? Ora, certamente tem uma importância maior o fato do lobo procurar o alimento. A informação que está sendo ajuntada pela conjunção enquanto está dando contexto, né, está nos esclarecendo mais, nos dando um pano de fundo maior para a informação principal, que é o lobo está procurando o alimento na floresta. Então, pastor. Ubi est ovis nigra? Advérbio interrogativo, onde está a ovelha negra? Age. Opa, temos aqui verbo no imperativo. Bora, boy. Vai. Quaere ovem canis et reperi eam. Então, novamente. Imperativo. Busque, porém, apesar de ser um comando de buscar, não é para buscar qualquer coisa, mas o objeto da busca deve ser o quê? A ovelha. Canis. E aqui temos... Nossa, faz tanto tempo que eu não me lembro qual é a cor que eu usei. Mas aqui temos o vocativo. Ó cão. É isso? Como o verbo está sendo usado no imperativo aqui, canis não é o sujeito da busca, mas está sendo convocado para fazê-la. Se você lembrar qual foi a cor que eu usei para o vocativo, eu acho que foi amarelo, né? Me avisem, tá bom? Então, ó cão, busque a ovelha e encontre-na, né? Ou seja, recupere-a, né? Reperi eam. Também no imperativo. E aqui, substituindo ovem, o pronome pessoal eam. Canis ovem querit. Cãozinho bonzinho, né? Obedece e entende exatamente as palavras do seu pastor. Pelo visto, esse cão entende mais latim do que nós, né? Então, o cão busca a ovelha e vestiga eius intera reperit. Ou seja, e encontra, o que é que encontra? As pegadas dela, eius. Lembra que eius é o genitivo, o pronome pessoal no genitivo, e que é igual para masculino, feminino ou neutro, né? O genitivo singular. Ou seja, está restringindo o escopo das pegadas. Não é pegadas do lobo, né? Mas dela. E onde encontra a circunstância intera, na terra. Neque, nem, ovem ipsam reperit. Ou seja, mais não, né, tem essa noção mais pegadas, adversativa, mas não encontra a própria ovelha. Mas não encontra a própria ovelha. Canis latrat. O cão ladra. Dan, dan, dan. Por que será que ele latiu?